Olá, galera! Dando continuidade ao tema tipos celulares, hoje o quadro Quer que Desenhe da nossa série Temas Ilustrados Ensino Médio será sobre as células eucariontes, que em geral são maiores e mais complexas que as células procarióticas que já estudamos. Então aproveita, já curte esse vídeo e manda para os amigos. Agora vamos lá! A árvore da vida possui 3 ramos principais, formada pelas bactérias, arqueias e pelos eucariotos. A classificação de seres vivos tem dependido tradicionalmente das comparações de suas aparências externas. Nós podemos ver que um peixe tem olhos, mandíbula, esqueleto, cérebro e assim por diante, assim como seres humanos, e que um verme não apresenta tais estruturas. Uma roseira, por exemplo, é parente de uma macieira, mas menos similar a uma gramínea. Como mostrado por Darwin, nós prontamente podemos interpretar tais semelhanças familiares em termos de evolução, a partir de um ancestral comum, e também podemos encontrar vestígios de muitos desses ancestrais preservados em registros fósseis. Dessa maneira, tornou-se possível começar a desenhar uma árvore genealógica dos seres vivos, mostrando as várias linhagens de descendentes, bem como os pontos de ramificação na história evolutiva, em que os ancestrais de um grupo de espécies tornaram-se diferentes uns dos outros. Como já sabemos, a célula é a unidade estrutural e funcional dos organismos vivos, ou seja, todos são formados por células, que surgiram de outras pré-existentes e que podem apresentar estruturas e formas variadas. Essa percepção de que todos os organismos são compostos por células foi uma das mais importantes para os avanços científicos. Os organismos mais simples são formados por uma única célula, como os procariontes, que além disso não possuem núcleo organizado e caracterizam-se por não possuírem organelas envoltas por membranas, como vimos anteriormente. Já os organismos superiores, como os eucariontes, podem ser formados por trilhões de células e essa organização é bem mais complexa. Em geral, as células eucarióticas são 10 vezes maiores na dimensão linear e 1000 vezes maiores em volume, quando comparadas às células procariontes. Isso ocorre devido às diferenças radicais nas estruturas e funções celulares. Além disso, muitas classes de células eucarióticas formam organismos multicelulares, como as plantas, animais e seres humanos, que atingem níveis de complexidade inalcançáveis pelos procariotos. Possuem também um citoesqueleto elaborado, que é uma rede de filamentos de proteínas que cruzam o citoplasma e formam, com muitas outras proteínas, um sistema que dá à célula força mecânica, forma e controle de seus movimentos. Alguns tipos contam com estruturas chamadas de flagelos, que possuem formato de fio e se diferem de um organismo para o outro. Nos seres eucariontes, por exemplo, são formados por microtúbulos, uma espécie de túbulo formado por proteínas, que são encontrados em vários tipos celulares, como os espermatozoides e certas algas, e auxiliam na locomoção. As células eucariontes de plantas e fungos possuem a parede celular rígida, que se encontra externamente à membrana plasmática e é composta principalmente por celulose, hemicelulose e pectina, com a função de proporcionar às células sustentação, resistência e proteção contra patógenos externos e controlar a absorção, transporte e secreção de substâncias, evitando-se a lise osmótica, ou seja, a ruptura da célula. Outros tipos celulares eucariontes, como de animais, por exemplo, não possuem parede celular, fazendo com que elas possam alterar a sua forma rapidamente e englobar outras células e pequenos objetos por fagocitose, que consiste no englobamento de partículas sólidas pela célula, podendo estar ligada à alimentação ou ao processo relacionado à proteção do organismo contra agentes patogênicos. É importante mencionar que todas as células compartilham 3 estruturas básicas. A primeira é uma membrana externa, denominada de membrana plasmática, que é uma estrutura celular composta por uma dupla camada de fosfolipídios associada a proteínas, que atua delimitando as células, separando o interior celular do ambiente externo e funcionando como uma barreira que seleciona o que entra e o que sai da célula, chamada de permeabilidade seletiva, garantindo a sua proteção. A segunda é o material genético, ou seja, a informação hereditária, que regula a atividade da célula, possibilitando a sua reprodução e a passagem das suas características para a sua descendência. A organização desse material genético dentro da célula é uma das características que difere as células procariontes das células eucariontes. Nas células procariontes, como já sabemos, o material genético está na forma de uma molécula circular, o DNA, que está disperso no citoplasma sem nenhuma delimitação nuclear por membrana. Em células eucariontes, o DNA é linear e fortemente ligado a proteínas especiais, conhecidas como histonas, formando certo número de cromossomos a depender da espécie. Nessas células, o material genético está separado do citoplasma por uma membrana nuclear, chamada carioteca, formando a estrutura que denominamos de núcleo.
Nas células eucarióticas, há também um conjunto de membranas internas, cada uma estruturalmente similar à membrana plasmática, delimitando diferentes tipos de espaços e estruturas dentro das células, as chamadas organelas, das quais exercem funções essenciais para a manutenção da vida celular. Tais estruturas e organelas encontram-se no terceiro aspecto essencial das células, o citoplasma, que é o espaço intracelular preenchido por uma matriz semifluida que tem a consistência de gel, denominada hialoplasma, na qual está mergulhado tudo o que se encontra dentro da célula, como moléculas e organelas. O citoplasma é constituído por 80% de água, mas também contém íons, sais minerais e moléculas tais como proteínas, carboidratos e o RNA, que correspondem aos 20% restantes. As organelas citoplasmáticas podem ser definidas como uma estrutura presente no citoplasma, responsável por uma ou mais funções especiais e que são vitais às células. As organelas mais importantes são os ribossomos, mitocôndrias, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, cloroplastos e vacúolos. Mas as organelas citoplasmáticas e suas características é papo para outro vídeo. Diferentemente das células procariontes, as eucariontes são capazes de realizar dois importantes processos de divisão celular, a mitose e a meiose. Na mitose, uma célula dá origem a duas outras células iguais à célula-mãe, com o mesmo número de cromossomos, e na meiose, uma célula diploide origina 4 células haploides, ou seja, com metade do número de cromossomos da espécie. Mas os processos de divisão celular também é papo para outro vídeo. A forma e a sequência como todas as propriedades únicas das células procarióticas evoluíram em células eucarióticas ainda é um mistério. No entanto, uma visão plausível é que elas sejam todas reflexos de um modo de vida de uma célula primordial, que foi um predador, vivendo da captura de outras células e alimentando-se delas. Este meio de vida predatório ajuda a explicar outras características das células eucarióticas, como o fato de todas possuírem organelas como as mitocôndrias e algumas possuírem organelas como os cloroplastos. Esses pequenos corpos no citoplasma, envoltos por uma camada dupla de membrana, são similares em tamanho a pequenas bactérias primitivas e, como estas, têm seu próprio genoma na forma de uma molécula de DNA circular, seus próprios ribossomos, que diferem dos demais ribossomos das células eucarióticas, e seus próprios RNAs transportadores. Análises genômicas sugerem que a primeira célula eucariótica se formou depois que uma célula de arqueia anaeróbica predadora absorveu uma célula bacteriana aeróbica. Escapando da digestão, essas bactérias evoluíram em simbiose com a célula que a engolfou e com a sua progênie, recebendo abrigo e alimento em troca da realização de algumas funções essenciais. Acredita-se que essa parceria foi estabelecida há aproximadamente 1,5 bilhões de anos, quando a atmosfera da Terra se tornou rica em oxigênio pela primeira vez. Que viagem, né? Se interessou? Então continue nos acompanhando. Acesse o mapa mental completinho sobre esse conteúdo em nosso site. Curta, comenta, salva e compartilha. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!